não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Este trabalho que o Ronald Robson publicou no site Ad Hominem, o título ele é mesmo da filosofia do Olavo de Carvalho. Então, em primeiro lugar, a coisa que mais salta aos olhos é que nenhum desses elementos, nenhum deles foi jamais citado por qualquer das pessoas que têm escrito a respeito na mídia, na internet, etc, etc. Quer dizer, o mundo está repleto de especialistas que emitem julgamentos de conjunto sobre a obra do Olavo de Carvalho sem conhecer nenhum dos itens que a compõem. Isso é um verdadeiro milagre brasileiro. Isso só pode acontecer no Brasil. Este resumo feito pelo Ronald Robson está muito bom. Não quer dizer que ele tenha todos os itens que seria preciso colocar no índice, mas eu acho que o principal está aqui. Eu vou ler e comentar alguns pedaços. Daqui a obra de Olavo de Carvalho possui uma intuição fundamental, a de que só a consciência individual é capaz de conhecimento. O que a afirmação possa ter de banal em aparência se esvai se notarmos que aí se fala de consciência individual, não se tratando somente de sujeito, o vocábulo descarnado de uso corrente na metafísica dos últimos séculos. Uma coisa é sujeito enquanto meramente contraposto ao objeto em teoria do conhecimento. Outra coisa é a modalidade da existência histórica de um ser dotado de consciência, que por definição só pode ser individual. Muito bem. Hoje em dia se usa a palavra conhecimento num sentido genérico e vazio, quando se fala, por exemplo, o progresso do conhecimento humano. Por mais que o conhecimento progrida, entre aspas, o fato é que cada nova geração de seres humanos que nasce tem que aprender tudo por conta própria. Quer dizer, o conhecimento não se transmite por herança biológica. Essa é a coisa mais notória que existe. É um fato banal, de fato, mas em geral não se tira dele as consequências necessárias. A primeira é o seguinte: o que progride não é o conhecimento, o que progride é o número de registros de conhecimento. O que progride é o material acumulado em bibliotecas, arquivos, internet, etc, etc. Ou seja, o material que está à disposição das pessoas para que se transforme em conhecimento. O conhecimento realmente, ele somente se efetiva no instante em que ele é apropriado por alguém. Né? A mesma coisa que o sujeito ter, vamos dizer, uma multidão de livros que ele não leu nenhum. Se ele não lê nenhum, não adianta nada ter os livros. E do mesmo modo, os registros não servem para absolutamente nada se ninguém se apropria deles. O que é esse apropriar-se? É fazer com que o material, o conjunto das informações adquiridas, esteja presente e vivo na visão que o indivíduo tem, vamos dizer, dos próximos passos dele no avanço do conhecimento. Dito de outro modo, podemos definir o conhecimento, nesse sentido, como idêntico à consciência. Aquilo que não está na consciência e que não pode ser efetivado, não pode ser ativado pela consciência num momento dado, não é conhecimento de maneira alguma. É claro que o círculo da consciência a cada momento só abrange uma zona pequena. O resto está no inconsciente, por assim dizer. Porém, este inconsciente é ativável a qualquer momento. Ou seja, você é capaz de lembrar o que você sabe. Tá certo? Nem tudo está diante de você como se fosse numa tela, tá certo? De modo que o conhecimento não se identifica nesse sentido com uma visão, mas com um poder que você tem de reativar conhecimentos já adquiridos e que estão na sua memória
e fazer deles instrumentos para a compreensão de novas situações e novos fatos, etc, etc. Aí temos que definir como Maurice Pradine, quer dizer, a consciência é uma memória preparada para o futuro. Quer dizer, na medida em que, ao enfrentar uma situação nova, ao tentar compreender alguma coisa que você não compreendia antes, você é capaz de ativar determinados conhecimentos depositados na sua memória, então este é o seu círculo de conhecimento. É claro que esse círculo pode diferir enormemente de pessoa a pessoa. Se você perguntar assim, você dá um fato histórico para um sujeito que não ouviu falar nada a respeito, e dá o mesmo para um historiador treinado, um Ranke, um Mommsen, um Jacob Burckhardt, né? Quer dizer, o número de associações, de ligações que este faz instantaneamente é muito maior que o do outro. Isso significa o seguinte, ele tem mais conhecimento. Não podemos identificar totalmente conhecimento e consciência, porque normalmente se usa a palavra consciência para designar só aquilo que está ativado num determinado momento. E nesse sentido pode-se falar também, vamos dizer, de um horizonte de consciência, que é um conceito fundamental dessa minha filosofia. Né? Quer dizer, o horizonte de consciência é a capacidade de o indivíduo relacionar um dado com outros dados anteriores. Tá certo? E de articulá-los de algum modo. Essa capacidade é imensamente variada, né? De pessoa a pessoa. Quando, por exemplo, você lê um livro, é claro que você vai ter que ler uma palavra atrás da outra, tá certo? E que também o sujeito teve que escrever uma palavra depois da outra. Porém, você percebe que aquele assunto do qual está falando, o sujeito abrange aquilo de uma maneira simultânea. Por assim dizer, o autor conhece o conteúdo inteiro do seu livro a cada momento que ele o está escrevendo. É claro que cada nova palavra que ele coloca no texto, pelo simples fato dela ter sido escrita, ela já modifica um pouco esse horizonte, inclui nele um novo elemento e extrai outros e assim por diante. Mas o horizonte de consciência é uma coisa móvel, mas nem por ser móvel deixa de ser mensurável. Quer dizer, você pode facilmente, quando você lê um livro, você está lá lendo Maquiavel, Karl Marx, você pode delimitar até onde o sujeito enxerga e onde ele não está enxergando de maneira alguma. Não é difícil você fazer isso, né? Então, isso quer dizer que o horizonte de consciência não é aquilo que está na consciência do indivíduo num determinado momento, mas é aquilo que ele tem a capacidade de ativar. Tá certo? E se nós analisarmos as coisas sobre esse prisma, nós vemos que a ideia de progresso do conhecimento é uma ideia autocontraditória. Haveria progresso, vamos dizer, se cada geração nascesse sabendo mais do que a anterior. Isso de fato não acontece. Cada geração nasce com mais dificuldade de assimilação, porque o número de registros aumentou e se complicou formidavelmente, e nem sempre os métodos pedagógicos usados para treiná-la na aquisição desse material melhoraram na mesma proporção. Ao contrário, às vezes pioram. Tá certo? Então, outra coisa que você observa é que toda e qualquer descoberta, toda e qualquer criação, seja em ciência, em filosofia, na arte, etc., etc., é sempre obra de um indivíduo e não da coletividade. Não é que a coletividade inteira descobriu e depois aquele indivíduo ficou sabendo. Não, ele ficou sabendo antes dos outros. O simples prazo, né, o intervalo, o delay, como se diz hoje, entre o que um indivíduo preparado descobre, tá certo? E o instante em que o resto da comunidade fica sabendo disso, já é a prova mais óbvia de que o único portador do conhecimento é a consciência individual. Quer dizer, não é uma coisa que deva ser discutida. Mas, na verdade, hoje em dia, quer dizer, o preconceito sociológico de que o conhecimento é patrimônio da sociedade. Eu digo, isso não quer dizer nada. É uma frase absolutamente oca, né? E também a ideia, vamos dizer, do intelectual coletivo. Um processo do conhecimento é um processo coletivo. É claro que é um processo coletivo, mas qual é o sujeito agente? É a coletividade que descobre as coisas e ensina para o indivíduo, ou é o indivíduo que descobre e conta para a coletividade? Se você pega, por exemplo, uma tribo de macacos, você tem aqui um macaco que descobriu um lugar que tem umas bananas que o restante não sabia. Ele primeiro vai lá sozinho, cata as bananas e come.
Tá certo? Só depois os outros acabam descobrindo. Isso em qualquer comunidade animal acontece assim. Quer dizer, o fenômeno, vamos dizer, do investigador, descobridor, pioneiro, que é um fenômeno constante na história humana, né? Tudo isso nos mostra que, de fato, o sujeito ativo é o agente individual da coisa, não a sociedade. Daí prossegue o Ronald Robson. Também é importante o que ele observa aqui, que quando eu falo que é o sujeito individual, pelo amor de Deus, não é para entender a palavra sujeito no sentido que isso teve na filosofia clássica e entre Descartes e o século XX. Quer dizer, como tem o sentido que tem, por exemplo, em Kant, mas, que é o sujeito enquanto oposto a um objeto. Tá certo? Eu estou me referindo aqui ao sujeito humano inteiro, por assim dizer. O ente, ao mesmo tempo, biológico, histórico e sociológico, que é o criador das suas ações e o portador dos seus próprios conhecimentos, pouco importando quais são as relações e qual é o problema que surge entre sujeito e objeto. Por exemplo, quando Kant diz que nós conhecemos somente os fenômenos ou as aparências que nos são oferecidas e nada sabemos da coisa em si, bom, essa é uma teoria sobre as relações entre sujeito e objeto. Eu estou fazendo abstração de tudo isso, quer dizer, não é disso que eu estou falando, não é o sujeito no sentido subjetivo da coisa, eu estou usando um sentido muito mais amplo. Daí diz ele, de um ponto de vista biográfico, a substância atualiza essa sua propriedade em um trauma de emergência da razão. Bom, o que consiste o trauma de emergência da razão? Acontece o seguinte, que todos os seres humanos, eles em princípio têm a capacidade racional. O que é a capacidade racional? Na verdade, o pessoal em geral confunde a razão com o simples raciocínio, com a capacidade da coerência do discurso. Mas ela é muito mais do que isso, porque se você observar todas as manifestações da razão, ela já aparece na escala da simples percepção, já existe um elemento racional ali embutido, tá certo? E a maneira mais correta de definir a razão seria o senso da relação entre todo e parte. Você é capaz de conceber um todo e é capaz de conceber as suas partes. O simples raciocínio lógico, ele já não é nada mais do que um exemplo disto. Quando você fala, por exemplo, coerência do discurso, significa que cada uma das afirmações do discurso é sustentada pelo conjunto e o conjunto, por sua vez, se sustenta nesses seus vários elementos distintos, tá certo? Então, nós todos nascemos com essa capacidade, porém nós não dispomos dela plenamente a cada momento da nossa existência. Por quê? Para ela funcionar, ela necessita de um elemento fundamental que é a linguagem. Quer dizer, sem a linguagem, sem o signo, sem a possibilidade de você se referir compactamente a fenômenos complexos por meio, vamos dizer, de um signo, a razão empaca. Quer dizer, o bebê que nasceu, evidentemente ele tem a razão, mas ele a tem virtualmente, ele tem impotência. Para que ele possa tomar posse dela, necessita uma série de contribuições que ele receberá de outras pessoas, da sua mãe, do seu pai, dos professores, etc, etc, etc. Claro que você pode pegar todas essas pessoas e dizer, recebe da comunidade. Falei, não. Recebe de agentes individuais dessa comunidade. A comunidade por si não pode ensinar nada para ninguém se não tem o agente que faça em nome dela. Por exemplo, como é que você vai aprender a linguagem? É a comunidade que vai, o espírito da comunidade vai impregnar magicamente na sua cabeça e ensinar você a falar? Não, alguém tem que falar com você, tá certo? Então, quando nós falamos da comunidade, nós queremos dizer apenas que todos esses agentes agem de uma maneira parecida. Então, por exemplo, a comunidade ensina para você a língua portuguesa. Bom, isso significa que a pessoa que está ensinando para você a língua portuguesa fala essa língua mais ou menos como os outros também falam. Quer dizer, a noção de comunidade, nesse caso, vem apenas, vamos dizer, como um conjunto de relações de igualdade e diferença. E não constitui um agente efetivo. Então, acontece que, se
a apropriação dos instrumentos da razão é uma coisa progressiva e problemática, o fato é que as situações da vida, os fatos, exigem de você o uso pleno da razão desde o primeiro momento. Por exemplo, se uma criança que nem fala ainda, ela é afetada, vamos dizer, por uma determinada doença, e essa doença é conhecida da medicina ambiente, muito bem, essa doença não é conhecida dele, ele não sabe o que fazer. Alguém tem que fazer para ele, tá certo? Portanto, vamos dizer, é a razão que está em jogo, mas a razão nesse caso é usada de uma maneira delegada, de uma maneira vicária, é usada por outras pessoas, em nome dele. Quer dizer, quem vai ser curado é ele, tá certo? Mas o aparato racional necessário para curá-lo está, naquele momento, na mão de outros, tá certo? Isso significa que durante muito tempo, os elementos racionais de que nós necessitamos para viver, para sobreviver, para nos adaptar ao meio, etc., etc., nos chegam através de outras pessoas que são, por assim dizer, os agentes da razão. Não é isso? Então, você tem, pode ter elementos antagônicos, digamos, uma doença que você sofra, um acidente que lhe suceda, ou qualquer outra dificuldade, tá certo? Representa um elemento de desorganização e de caos que está, vamos dizer, minando, por assim dizer, a sua vida e que deve ser dominado e combatido e dominado por meios racionais, por meio do conhecimento, da ciência, da técnica, etc., etc. Mas todos estes elementos racionais não estão na sua posse, você não os domina ainda. São outras pessoas que dominam. Então essas pessoas funcionam para você como elementos organizadores da sua vida. O seu pai organiza a sua vida, o médico organiza a sua vida, o diretor da escola organiza a sua vida, o guarda de trânsito organiza a sua vida, e todos estes são, para você, símbolos condensados da razão, do fator ordenante. Dito de outro modo, não é você que está ordenando a sua vida. Né? Você recebe essa ordenação pronta. E esses vários símbolos da razão, principalmente a figura do pai, funcionam, então, como substitutivos temporários da razão. Tá certo? E isso quer dizer que a nossa apropriação da razão se dá sempre através de símbolos que a representam. Tá certo? E esses símbolos, por sua vez, formam, vamos dizer, uma constelação também de disfarces que, por sua vez, dificultam o acesso à razão. Por exemplo, se você está acostumado a obedecer uma pessoa, tá certo? Esta obediência é evidentemente um elemento ordenador na sua vida, tá certo? Porém, você obedecer a esta pessoa não significa que você está se apropriando da razão. Não, você está entrando dentro de um quadro racional que existia fora e que você não precisa sequer compreender. Então, o apego a estes símbolos, que decorre, vamos dizer, da simples experiência repetida, ele se torna, por sua vez, um obstáculo e uma dificuldade no caminho da apropriação da razão pelo próprio sujeito. Então vocês veem que o processo de aquisição da razão é um negócio enormemente complexo e enormemente traumático, mais traumático do que qualquer trauma sexual que você possa ter tido na sua vida. Eu acho incrível que esse pessoal da psicanálise nunca tenha parado para pensar nisso, de que a aquisição dos instrumentos da razão é uma coisa muito mais problemática e muito mais traumática do que os acontecimentos de ordem emocional e sexual, etc., que possam ocorrer na sua vida, mesmo porque esses acontecimentos só têm um efeito para você porque elas fazem parte da ordenação externa na qual você está se inserindo. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido, vamos dizer, um trauma de infância, a menina que foi manipulada sexualmente, o garoto que foi muito surrado, etc., etc. Ué, da onde vem esse ataque e da onde vem, vamos dizer, essas surras e castigos? Vem da ordem externa, que para ele representa o quê? A ordenação racional. Então, esses símbolos, eles criam uma série de véus entre o indivíduo e a posse da razão. Quer dizer, a razão chega para ele como uma ordenação externa, coletiva, por assim dizer.
através dos vários agentes que a representam. Tá certo? Ao longo do tempo, ele terá que se apropriar ele próprio da sua capacidade racional para ele poder organizar a sua vida, para ele poder tomar suas decisões e para ele poder compreender as situações que atravessa. Tá certo? Então, vamos supor que no desenvolvimento máximo, ideal, né, o indivíduo teria, vamos dizer, uma compreensão suficiente da sua situação para tomar as decisões adequadas e para se tornar uma pessoa relativamente independente, capaz de administrar a sua vida e capaz de adquirir conhecimentos, capaz de buscar conhecimentos, etc, etc. Porém, entre esse momento ideal e o instante em que o sujeito nasceu, o processo de aquisição disso é enormemente complicado. Tá certo? E, sobretudo, ele é obstaculizado por esses mesmos símbolos da razão que se interpõem entre ele e o domínio da sua própria razão a cada momento da sua existência, mas sem os quais ele também não poderia adquirir a razão de maneira alguma. Então vamos lá. Então, trauma de emergência da razão, que consiste no descompasso entre o crescente acúmulo de experiências do indivíduo no decorrer do tempo e a sua capacidade mais limitada de coerenciar e dar expressão a essa massa de fatos, que a princípio amorfa pode se ordenar à medida que o indivíduo a expressar para si mesmo, a ponto de nela se tornar discernível uma forma. Porque se você pensar bem, eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Quantas pessoas eu conheci que tinham uma noção da forma da sua vida, do trajeto que elas estavam percorrendo? Eu praticamente não conheci ninguém que tivesse isso. São raríssimas pessoas que têm, vamos dizer, uma ideia das forças causais que agiram na sua biografia e com as quais ela se defrontou. Por exemplo, a famosa pergunta: de onde você tirou tal ou qual ideia que você tem? De onde você tirou tal ou qual crença? A maior parte das pessoas não sabe nem por onde as crenças entraram. Então significa que ela desconhece a sua biografia. A biografia dela é uma forma caótica. Tá certo? Aliás, forma caótica é até uma expressão contraditória. Não chega a ser uma forma, é um caos. E desse caos, então, ela pega certos pedaços isolados e se apega àquilo, tá certo? Como se fosse a sua vida e esquece o resto. Então, nem mesmo essa consciência biográfica, em geral, as pessoas conseguem ter. A cada estágio traumático corresponde um padrão de autoconsciência, um eixo central de estruturação do indivíduo, ao menos a nível psicológico, que pode se compreender melhor mediante uma teoria das 12 camadas da personalidade. Então, as 12 camadas são 12 estágios pelos quais todo mundo passa, nem sempre percorrendo todos, e que se distinguem uns dos outros pelo foco principal que estrutura o resto. Quer dizer, qual é o interesse principal, aquilo que o indivíduo mais presta atenção em determinado momento e que ele usa como chave estruturadora da sua existência e dos seus atos. Tá certo? Então, é fácil você perceber que, num primeiro momento, um bebê recém-nascido tudo o que ele tem é uma presença corporal. Nem mesmo os seus próprios instintos ele conhece direito. Ele vai tomar consciência desses instintos à medida que os dias vão se passando e ele sinta determinadas necessidades e possibilidades. Tá certo? Então, a passagem da simples presença corporal do indivíduo ao que nós poderíamos chamar uma fase instintiva, por assim dizer, em que o indivíduo vai tomando posse dos seus instintos e manifestando esses instintos, isso aí já é a passagem de uma camada para a camada seguinte. Então, por exemplo, o próprio crescimento físico do bebê nas primeiras semanas, tá certo? Muito bem, ele vai sentir fome e ele vai chorar. No tempo que ele estava na barriga da mãe, ele não sentia fome nem chorava. Né? Então, isto já é, vamos dizer, um passo na apropriação de si mesmo. Quer dizer, ele sente as suas necessidades, ele sabe que as necessidades são dele. Tá certo? Numa terceira etapa, começa-se a se estabelecer vamos dizer, um jogo de signos, onde o chorar já não é só uma manifestação instintiva,
mas é um signo que ele emite para alguém. Ele sabe que existe ali uma mãe e que a mãe vai lhe trazer a mamadeira. Então ele sabe que chorando a mãe traz a mamadeira. Ou seja, o choro passou, por assim dizer, da clave puramente expressiva para a clave apelativa. Isso é uma passagem fundamental na nossa vida, tá certo? Em que não é simplesmente um corpo que se agita e chora porque está sofrendo. Não, eu já não estou somente me expressando, eu estou chorando para alguém, para chamar alguém para me socorrer, tá certo? E no desenvolvimento dos bebês, você observa isso, essa passagem muito, muito claramente, tá certo? Quando ele está simplesmente chorando, porque o corpo dói, ou algo incomoda, e quando ele está chorando para chamar você. Então esta terceira fase, vamos dizer, de aquisição da linguagem, é a fase da aquisição dos meios de atuar sobre os outros. Tá certo? E isto é uma coisa que começa na infância e pode se estender até a adolescência. Enquanto o foco principal da vida do indivíduo resida na aquisição desses meios, então dizemos que ele está na terceira camada. Porém, chega um certo momento em que a simples experiência do dia a dia, vamos dizer, da aquisição dos meios de ação, já não é suficiente. Em que o indivíduo tem, para ele mesmo, um começo de consciência biográfica. Em que ele olha a sua vida, e ele tem consciência de ter um passado e um mundo simbólico e afetivo dele. Então, onde ele se identifica já não somente como um agente momentâneo de determinadas ações, mas se identifica como um personagem, como o dono de um mundo simbólico e afetivo próprio. E nesse instante a palavra eu começa a significar para ele muito mais coisas. E assim por diante. As 12 camadas são 12 transferências do eixo, do foco principal de atenção. Então, ele diz, caracterologicamente o desenvolvimento da psique pode ser apreciado em 12 camadas distintas, umas integrativas, quer dizer, quando o horizonte de consciência do indivíduo se estrutura numa nova forma, tá certo? E outras são divisivas, quando esta síntese momentânea é destruída, quebrada, para abrir o indivíduo para um novo desenvolvimento. A terceira camada, daí eu dei várias aulas sobre isso, mostrando que cada uma das chamadas escolas psicológicas enfocou sua atenção especificamente numa dessas camadas. Então, a terceira camada, por exemplo, em geral é objeto de escolas como a behaviorista Gestalt, que equivocadamente, como fazem outras escolas, tomam uma camada psíquica por sua própria substância. Quer dizer, o psicólogo, o psiquiatra, ele presta uma atenção específica a fenômenos que são próprios de uma determinada camada, e ele acredita que aquilo é a estrutura da psique inteira. Mas o fato é que a psique inteira só pode ser compreendida de modo inteiro se você observar todas as camadas, quer dizer, todas as etapas de desenvolvimento. Senão acontece aquela tentação de você explicar fenômenos de uma camada por outra camada. Por exemplo, você explicar, digamos, as descobertas científicas, criações artísticas, etc., por elementos da segunda camada, a camada instintiva, ou sexual, como faz a psicanálise clássica. Então, é claro que tudo que acontece numa camada tem analogia com o que acontece em outra, mas a analogia não é identidade. Não é isso? Então, eu até fiz a listinha aí das várias escolas psicológicas e das respectivas camadas onde elas fixaram a sua atenção. Mas quando uma escola psicológica faz isso, ela está negando o próprio desenvolvimento humano. Ela está negando que existe um desenvolvimento humano. Ela está dizendo, olha, você está fixado nesta camada aqui, você nunca vai sair dela. Quer dizer, você nunca vai ter outras forças motivacionais, outras forças geradoras da sua conduta, senão a desta camada. Tá certo? Também aí acontece um problema terrível. Em que camada está determinado tal ou qual pessoa? Eu digo, bom, você só pode compreender até aquela camada em que você está.
Quer dizer que se você está, por exemplo, na quarta camada, quer dizer, e o seu mundo, a identificação do seu mundo simbólico, emocional, pessoal, é a coisa mais importante, você vai interpretar a conduta de todos os outros nesses termos. Né? E isso acontece com uma frequência extraordinária, por exemplo, pessoas que explicam toda a conduta dos outros por fatores emocionais. Quer dizer, como eu acredito que numa sociedade como a brasileira, a maior parte das pessoas está na quarta camada, não passou daí. Então, evidentemente, elas só podem ver motivos emocionais, digamos, ou de autoafirmação, ou de medo, ou de desejo, etc., por trás da conduta de todo mundo. Mas, por exemplo, quando nós passamos da quarta para a quinta camada, o que já acontece na adolescência, o indivíduo que já tem, então, um mundo emocional próprio, que já sabe, vamos dizer, por assim dizer, o sentido histórico que a palavra eu tem quando ele diz, quando ele a usa, né? Ele não se contenta com isso. Ele quer adquirir um poder. Ele quer desenvolver uma capacidade de ação para além disso. Ele não quer ser somente, vamos dizer, o paciente, o sujeito que recebe aquelas emoções e que as vivencia. Ele quer se tornar um agente. Tá certo? Então, existe uma fase em que o indivíduo se coloca em teste. Ele busca desafios. Tá certo? Para conseguir fazer uma coisa que ele não conseguia fazer antes. Então, por exemplo, as competições esportivas são muito importantes. Você demonstrar capacidade na escola, mais capacidade do que os outros, ou você mostrar uma liderança. Ou seja, você está tentando descobrir as suas forças que estavam latentes. Então, a diferença de conduta entre o indivíduo da quinta camada e o da quarta é monumental, porque o da quarta é passivo. E o que já passou para a quinta, ele está numa clave exatamente oposta. Ele está tentando. A quinta é uma camada que abre, porque as capacidades que o sujeito tem e não sabe, é justamente isso que ele está querendo descobrir. Então ele se põe em teste para ver até onde ele vai. Tá certo? Então, quando chega aí, as motivações desse indivíduo já não podem ser explicadas em termos da quarta camada. Ele não está atendendo a necessidades emocionais já existentes. Ele está tentando abrir um território que não existia antes. Tá certo? Então, existe um certo coeficiente de arbitrariedade, quer dizer, são ações que não podem ser explicadas pelo seu passado. Isso é fundamental. Né? Isso quer dizer, então, porque, por exemplo, quando se dá um desafio para uma pessoa, um aceita aquilo, tá certo? De bom grado e muito feliz, porque ele vai poder demonstrar a sua capacidade, e o outro recua atemorizado. O cara que recua atemorizado está evidentemente na quarta camada. Ele vivencia as suas emoções, e ele está, por assim dizer, mergulhado dentro do seu universo de emoções, tá certo? Ao passo que o indivíduo que passou para a quinta camada, ele já não está mais ligando para o que ele sente. Ele quer expandir o seu domínio. Tá certo? Ele está entrando para dentro do desconhecido, e com relação ao desconhecido, bom, ele não tem emoção alguma ainda. Ele vai ter depois, conforme seu sucesso maior ou menor, seu fracasso, etc, etc. Tá certo? Então, essa é uma fase que todo adolescente mostra, fase de autoafirmação. Tá certo? E essa autoafirmação, sem um certo coeficiente de autoafirmação, ele não pode descobrir quais são as suas capacidades e quais não são. Então, é evidente que este impulso de autoafirmação não pode ser explicado, vamos dizer, pelo mundo emocional já existente. Ele está abrindo um novo campo. Então, você vê, se uma pessoa que está na quarta camada vê um da quinta camada agindo assim um assado, ele vai explicá-lo em função de motivos da quarta camada, porque ele não conhece a seguinte. Quando passa para a sexta, certo? A sexta é quando, vamos dizer, a conquista da autoconfiança, dos meios de ação, quer dizer, quando a autoafirmação já não basta. Porque o indivíduo é colocado em teste, agora, não perante si mesmo, mas perante um padrão objetivo de medida. Por exemplo, quando ele arruma um emprego. Então,
a sua capacidade de autoafirmação já não basta. Você vai ser medido conforme um padrão objetivo de eficiência que é dado pelo seu patrão, ou pela empresa, ou pelo empregador, não por você mesmo. Então não interessa saber se você é o gostosão, interessa apenas saber se você é capaz de fazer exatamente aquilo que estão lhe exigindo e na medida em que estão lhe exigindo. Então, isso quer dizer que aquele mero impulso de autoafirmação e de conquista das próprias forças tem que ser substituído por uma adaptação a uma medida objetiva, a um quadro objetivo de novas exigências que podem até ser mais modestas do que aquela da fase anterior, mas que exigem do indivíduo uma passagem da clave subjetiva, quer dizer, faz do ego triunfante, para, vamos dizer, a adaptação a um julgamento que é feito desde fora pelos outros e por uma medida objetiva. Então, por exemplo, se você é um vendedor, o seu patrão não quer saber se você tem desenvoltura, se você fala bem, ele quer saber quanto você vendeu. Se você for um sujeito tímido, tal, mas mesmo assim você conseguir vender, funciona bem. Né? Eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos na vida foi de arquivista da seção de vendas de uma fábrica, uma indústria metalúrgica. Claro que era vendas técnica, que é diferente da venda popular, mas eu notava com certo espanto que os melhores vendedores, aqueles que vendiam mais, não eram sempre pessoas desenvoltas e que falavam bem. Eram pessoas simples, até tímidas, mas que conheciam bem o produto e sabiam explicá-lo e sabiam as necessidades do cliente. Então, dizer que a medida da vitória ou derrota aí era uma medida completamente diferente da fase da autoafirmação. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.